Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, começando o ano, né? Que bênção, graças a Deus, estarmos juntos aqui. Mais um ano que se inicia, muito gratificante podermos estar aqui, meditando, refletindo sobre o Evangelho, porque, como nos ensinam os Espíritos, o Evangelho nós precisamos estudá-lo cotidianamente, porque na medida que estudamos, compreendemos, depois aprendemos, apreendemos, e aí então nós conseguimos praticar. Então, por isso que é tão importante a reflexão do Evangelho. O capítulo de hoje que nós vamos estudar sobre o Evangelho, refletir sobre o Evangelho de hoje, é o capítulo 5, que vai falar sobre os aflitos, bem-aventurados os aflitos. E não por acaso esse capítulo do Evangelho, ele é o capítulo maior, mais extenso do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal de contas, nós estamos em um planeta em regeneração, saindo ali do mundo de provas e expiações. Então, termos aflições ainda faz parte do nosso dia a dia, da nossa existência. Estamos no capítulo 5, a partir do item 6, o tema do Evangelho de hoje é as causas anteriores de aflições. Então, quando nós falamos de causas anteriores de aflições, ali no Evangelho, nós vamos encontrar algumas aflições que já pode ter acontecido com algum de nós, ou com algum ente querido, ou até que está acontecendo muitas vezes. Então, os Espíritos vão nos falar sobre a perda de entes queridos, por exemplo, e quando se trata, ele fala de perda de entes queridos, que, por exemplo, é o arrimo de uma família, que é responsável pelo sustento daquela família. Como explicar essa aflição de uma família que tem aquele ente querido que é responsável por aquela família? Ou então, aquela família que tem a perda de um ente querido em um acidente gravíssimo e que não havia como se prevenir daquele acidente, não tinha como prever aquele acidente, né? Ou então, os flagelos da natureza, em que alguém da nossa família, alguém que nós conhecemos, pode estar ali naquele lugar que aconteceu um terremoto, ou que pode ter acontecido um acidente de avião. Enfim, são situações que impossíveis de serem evitadas, ou que nós, quando estamos vivenciando, não entendemos por que estamos naquela situação. É como se nós não entendêssemos a causa. Ou, por exemplo, acontece às vezes reveses de fortuna, uma família que era afortunada, que tinha posse, de repente acontece uma mudança no governo, acontece alguma situação de política, enfim, alguma situação que pode acontecer, e aquela família que às vezes era extremamente abastada, perde todos os seus bens. Isso acontece muito, já aconteceu muito na história, acontece. Ou ainda, muito difícil de explicar, quando nasce uma criança com deficiência, quando nasce uma criança com dores supremas, ou quando uma criança, na mais tenra idade, desencarna. Como explicar uma situação dessa para um pai, para uma mãe? Como que nós conseguimos lidar com uma dor dessa? Então, a doutrina espírita nos fala, nos orienta, que todas as vezes que nós temos uma dor, nós estamos vivenciando uma dor, uma situação como uma dessas que nós citamos, e às vezes nasce uma criança, nasce um espírito com deformidades físicas ou deficiências mentais gravíssimas, como nós podemos citar os nossos irmãos que são internados ali em Guarulhos, nas casas André Luiz, que são acolhidos porque muitas vezes a própria família não suporta lidar com a dor daquele espírito, não consegue lidar, e aí entrega ela aos cuidados das casas André Luiz, porque não tem condições até em casa para lidar, aquela pessoa não consegue nem trabalhar pelo próprio sustento. Então são situações dificílimas, e isso a doutrina espírita nos ensina que são dores, são aflições, mas que são dores e aflições que
tem uma causa. A dor, a aflição, ela é na verdade o efeito de uma causa. E quando nós olhamos para uma criança, por exemplo, ou qualquer uma dessas situações que nós trouxemos e que está ali no Evangelho, como que nós vamos explicar essa causa? Porque você tem um efeito, tem uma causa, a causa antecede, se nós não remontarmos a vida anterior. Se nós pensarmos apenas em uma única existência, como explicar que uns podem ter tanto sofrimento em que outros, se formos comparar, o sofrimento seria menor, né? Esse sofrimento que nós temos são muito difíceis, e se nós não remontarmos a uma outra existência, se fosse uma existência única em que Deus criasse nós, assim que nós nascemos, fôssemos criados, então por que Deus criaria aquele espírito com tantas dificuldades e tantos desafios e outros de outra forma, diferente? Então, a doutrina espírita nos fala, ali no livro dos Espíritos, sobre Deus, que é Deus. E vai nos falar que Deus é causa primária de todas as coisas, que é infinitamente justo e bom. Então, se Deus é infinitamente justo e bom, a bondade divina não tem fim, e nem a sua justiça. Então, se nós pensarmos dessa forma, então nós temos a certeza que isso remonta a vidas anteriores daquele espírito. Isso tem uma causa, e essa causa está em uma vivência, em uma existência anterior. E quando nós pensamos na bondade divina, em sua justiça, e nós podemos pensar muitas vezes que esse espírito pode estar sendo punido, né? Nós nos sentimos punidos às vezes com os nossos desafios do dia a dia, e isso é nós que pensamos, porque Deus não pune. Voltamos à questão do livro dos Espíritos, que fala sobre os atributos de Deus. Deus é infinitamente justo e bom, então Deus não pune. Nós podemos nos sentir punidos porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas na verdade o que acontece é que Deus, e isso está lá no livro A Gênese, que fala sobre o bem e o mal, e lá no livro A Gênese da codificação, os Espíritos vão nos falar que Deus não cria o mal. Deus é bondoso, e que o mal que existe entre nós, porque o mal existe, nós vemos o mal acontecer, nós vemos as doenças, nós vemos a pobreza, nós vemos violência, é porque nós estamos aqui ainda imperfeitos, nós nos afastamos das leis de Deus, que estão em nossas consciências. Quando nós deixamos de praticar as leis de Deus que estão em nossas consciências, então nós agimos de forma contrária às leis divinas. Resultado: agir contrário às leis divinas, resultado, nós agimos praticando o mal. Nós praticamos o mal ao nosso semelhante, nós praticamos o mal a nós mesmos. Então, Deus infinitamente justo e bom não nos pune. Em momento algum há punição divina. Assim, nós mesmos é que somos os artífices, nós mesmos é que criamos os nossos caminhos, e criamos as nossas jornadas, e fazemos as nossas escolhas. Os Espíritos vão falar nesse trecho do Evangelho que apenas aqueles casos em que o Espírito ele ainda é muito irredutível, ainda muito ignorante quando nós falamos, é ignorante de conhecimento, né? E que precisa ainda evoluir do ponto de vista moral, conhecimento, evolução moral, conhecimento cognitivo, inteligência. Quando ele está muito endurecido, muito empedernido ainda, com falta de conhecimento, é que ele precisa que espíritos mais evoluídos, seus mentores, espíritos ali estão cuidando e velando pelo bem-estar daquele espírito, como nós todos temos esses espíritos que cuidam e que nos ajudam no nosso processo encarnatório. Esse processo que nós estamos aqui, tem espíritos que velam, que cuidam de nós, que ajudam-nos em nossos desafios. E esses espíritos que nos amam, muitas vezes, aqueles
saber escolher bem. Então, é imposto determinada expiação para esse espírito. Então, aí ele vai, no intuito de esclarecer e de ajudá-lo a fazer boa escolha para a sua própria evolução, porque aquele espírito não tem condições sozinho de decidir. Mas, sobretudo, ele está ciente do processo que ele vai vivenciar quando ele reencarnar. Não é feito às escondidas dele. Ele tem consciência que ele vai precisar passar por aquele aprendizado. Igual pai e mãe que chega para o filho, que vai lá e começa a ir para a escola. A criança, ela não vai sozinha porque ela não tem esse discernimento, ela não tem condições de ir lá na escola, se matricular e começar a estudar. Pela criança ela não iria, tanto que nos primeiros dias, né, tem aquela fase de adaptação, a criança às vezes chora, quer a mãe, aí a mãe tem que ficar lá um pouco, tem escolas que eles deixam a mãe ficar lá com a criança um período, né, para fase de adaptação, mas concorda que é algo imposto pela mãe, porque a mãe sabe que é o melhor para o filho? Então, respeitando o livre-arbítrio do espírito, há espíritos que antes de reencarnar têm as suas expiações, nesse caso a expiação, impostas por conta da sua necessidade de aprendizado e sua falta de discernimento naquele momento. Entretanto, na maioria dos casos, aqueles espíritos, como nós, muitas vezes estamos aqui, que já têm conhecimento de si, que já têm discernimento, que a despeito das nossas imperfeições, nós já conseguimos, quando chegamos no plano espiritual, antes de reencarnarmos, já perceber os nossos erros, perceber os nossos equívocos. E a primeira coisa que é quando nós percebemos isso é se arrepender. E quando se arrepende, qual é o próximo passo? Reparar. E como que repara? Reencarnando. Para de novo recomeçar, reaprender e tentar fazer certo da próxima vez. Então, existe o fator expiação e existe o fator prova. A expiação é sempre uma prova, isso os Espíritos nos ensinam. Agora, as provas nem sempre são expiações, porque as provas podem ter relação com esse livre-arbítrio, que nós chegamos lá no plano espiritual, desencarnamos e nós entendemos, reconhecemos, nos arrependemos e percebemos que nós erramos em fator A, B e C. E aí nós percebemos que nós precisamos reencarnar com aquele ente querido, com aquela pessoa, para reparar, para ser filho dele, para ser pai, para ser mãe. Ou seja, o que nós precisamos fazer, nós nos predispomos. E aí é uma prova. Nós escolhemos passar por aquele processo. Normalmente, os Espíritos nos falam que quando as provas são escolhidas por nós geralmente passamos por esse processo de forma mais resignada, mais equilibrada, com mais calma e toleramos mais o processo que nós estamos vivenciando. E quando é expiação, nós geralmente ficamos mais rebeldes, nos revoltamos contra Deus, porque ainda está naquele processo de não aceitação. Mas tudo bem, está tudo certo? Ainda é um processo de evolução e que todos nós passamos por esse processo evolutivo. E nós sabemos também que há espíritos um pouco mais evoluídos que nós, que além de pedir uma aprovação, pedem uma missão. E esses espíritos, como que nós identificamos eles? Aqueles espíritos que têm, nós percebemos uma bondade muito grande, nós percebemos uma capacidade de resignação, de aceitação, de paciência diante dos seus desafios, muito maior do que aquilo que nós conseguimos suportar. Então são aqueles espíritos que já estão um degrau além, já estão mais evoluídos que nós. Aí nós podemos citar, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, nós podemos citar o Chico Xavier, nós podemos citar Francisco de Assis, né? São espíritos que quando nós olhamos para a história deles, quando nós olhamos para a biografia deles, são espíritos que sofreram muito, que conseguiram em uma existência transformar e dar muitos exemplos de bondade, serenidade, de calma, e vencer os desafios com muita calma.
quando nós falamos em nossas, perdão, quando nós falamos em causas anteriores das aflições, elas também, nós não podemos nos esquecer que elas trazem ali para nós um aprendizado, né? Todos os desafios que nós estamos vivenciando, além de tudo, são aprendizados. E os Espíritos nos falam nesse trecho do Evangelho que quando nós nos sentirmos como se estivéssemos infelizes, como se estivéssemos injustiçados, para que nós nos lembremos que nós devemos agradecer a oportunidade de estar reparando e de aprender. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não impõe provações para nós. Deus nunca vai impor provações. Se existe provações e se existe dificuldade, a doutrina espírita nos esclarece isso de forma muito cristalina, porque a doutrina espírita é muito lógica nas suas explicações, explica toda a nossa trajetória enquanto espírito. Então, se estamos vivenciando algum desafio, alguma dificuldade, aí nesse capítulo mesmo do Evangelho, o capítulo anterior vai falar das causas atuais. E quando nós falamos de causas atuais, se nós, por algum motivo, contraímos um compromisso com o banco, assumimos uma dívida com o banco, porque nós achamos que nós somos capazes de honrar aquele compromisso. De repente nós ficamos desempregados, por algum motivo não vamos conseguir arcar com aquele compromisso. Vira uma aflição para nós, porque nós precisamos arcar com aquele compromisso. Isso é uma causa atual. Nós assumimos o compromisso e nós precisamos honrar o compromisso. Não conseguimos por algum motivo, alguma adversidade, mas nós precisamos honrar. E é uma aflição para nós. As causas anteriores são aquelas que a gente não consegue encontrar resposta nessa vida. Todas aquelas que nós não conseguimos encontrar resposta são anteriores. E os Espíritos nos orientam que nós devemos agradecer a oportunidade, porque certamente ali tem uma responsabilidade nossa, seja por escolha, por uma aprovação, ou seja por uma expiação, em que nós precisamos reparar. Isso está acontecendo agora, é porque nós precisamos vivenciar, e aí é um motivo de aprendizado e de evolução para nós mesmos. E o bom é que nós todos temos as nossas dificuldades, nossos desafios, e nós nunca saberemos se a prova do outro é expiação ou se é prova. Isso é só entre nós e Deus, e nem nós muitas vezes saberemos. Então, não nos cabe julgar o desafio que o outro está vivenciando, se é prova, se é expiação. Eu escolhi o outro porque foi imposto, né? Porque, na verdade, nós não podemos julgar o outro, né? Mas, sobretudo, aproveitar a oportunidade de aprendizado sempre, a bondade divina sempre a nosso favor. E é claro, nós devemos sempre refletir que a proposta da doutrina é que ainda que nós estejamos em dificuldade, desafio, que o outro está vivenciando uma dor, a perda de um filho, uma situação avassaladora da dor do outro, ainda que nós tenhamos esse conhecimento da doutrina espírita, que nada acontece por acaso, e que nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, sobretudo nós não podemos nos esquecer do exercício da caridade, da solidariedade, da fraternidade de uns para com os outros, né? E também lembrar sobre a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito não significa dizer, como os Espíritos nos falam, que o que nós vivenciamos, a dor que nós vivenciamos, provavelmente a dor que nós causamos em algum momento para alguém, mas não significa dizer que é da mesma forma, porque senão aí nós estaríamos vivenciando a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, e não é isso que a doutrina espírita nos ensina, porque a doutrina espírita nos ensina que nós estamos aqui para evoluir, e evoluir é todos os dias, em todos os momentos. Então, se nós erramos hoje e arrependemos e já estamos reparando, mesmo que a dor volte à nossa porta e se encontrar que nós já evoluímos, nós não precisamos vivenciar mais aquela dor, né? Assim é a inteligência divina. Então, a lei de causa e efeito não é lei de ação e reação.
Lei de ação e reação é a lei da física, em que joga uma bola para a parede e ela vai voltar para mim. Não é assim que funciona a lei de causa e efeito. Nós erramos, mas temos a oportunidade de reparar. E às vezes, o que nós erramos, nós não conseguimos corrigir nessa existência. Mas aí, nós precisaríamos corrigir na próxima existência. Às vezes, nós podemos olhar alguém que parece que só pratica o mal, é egoísta, orgulhoso, faz mau uso da fortuna, usa e abusa do poder que tem e parece que não ajuda ninguém. E parece que está tudo bem para aquela pessoa nessa vida. Ela não teve tempo de, nessa existência, reparar todos os erros que ela está cometendo. Mas existe a próxima existência, em que ela vai precisar reparar. E todo o mal que ela fez, ela vai precisar corrigir, se arrepender. Primeiro, perceber que errou, se arrepender e depois precisar corrigir. Né? Então, assim que funciona a lei de causa e efeito. Então, eu gostaria de trazer, para finalizar o nosso evangelho de hoje, 3 exemplos. Tem um livro da doutrina espírita, da doutrina, o livro Dor Suprema. Não sei se alguém já leu esse livro, do Espírito de Victor Hugo, e da Zilda Gama. E nesse livro conta a história, um romance mediúnico, conta a história de um casal. Muito bonito esse livro, é gigante, mas é um livro muito bonito. Conta a história de um casal nos tempos do Cristo, um pouquinho antes de Jesus, depois passa a história de novo na época, nos tempos de Jesus, em Roma, nos tempos de Jesus. Mas a história começa antes. E havia um casal que era um casal que se apaixonou, e esse casal pretendia ficar junto. Esse casal não pôde ficar junto por causa de um terceiro que veio e rouba aquela moça e se casa com aquela moça. E esse terceiro que vem e fica com aquela moça é um homem muito poderoso, mas muito maldoso, e aquela moça não suporta aquela relação, e num ato de dor suprema, ela comete suicídio. Aí termina aquela parte do livro e volta em um outro trecho. Essa moça volta, e aí essa moça, ela se reencontra com aquele que é o amor dela, e que ela não pôde casar naquela vida, e eles acabam ficando juntos. E quem que vem para ser filho desse casal? Esse homem que tinha roubado ela do seu amor, e ele nasce com deficiências, tem uma existência muito difícil, e ela mesma é difícil para ela aceitar aquele filho. O pai tem dificuldade de aceitar aquele filho, com as doenças que aquele filho tinha, e ali eles têm toda uma existência de aprendizado para os três, porque o aprendizado é para os três. Eles se encontraram, então a reparação, o perdão e a evolução vai acontecer ali em conjunto. Então é assim que funciona a bondade divina. Nós temos um outro exemplo, Missionários da Luz, que eu acho que alguém já deve ter lido aqui também, conta a história do Segismundo. E o Segismundo, é lindo a história desse livro do Segismundo e o processo de reencarnação do Segismundo. Havia um casal que estava tentando engravidar há um certo tempo e não engravidava de jeito nenhum. E o espírito que queria reencarnar era o Segismundo. E o Segismundo, era da equipe do André Luiz, o Segismundo no plano espiritual, ele tentava ser filho daquele casal. E ele não conseguia, porque aquele homem, daquele casal, a despeito de não ter nenhum método contraceptivo, a mulher também não, a mente dele rejeitava aquele filho de qualquer jeito, porque aquele filho havia matado ele numa vida anterior e estava pedindo para reencarnar, para promover o perdão. E ele não aceitava mentalmente aquele filho. E por isso o óvulo não conseguia fecundar. E não havia fecundação. Precisou todo um trabalho do plano espiritual para que ele pudesse ter aquele óvulo fecundado e aquele filho ser reencarnado e para promover o perdão naquele triângulo amoroso também. E nós temos um outro exemplo também, que é A Vingança do Judeu, que é um outro livro que também fala da história, conta a história de um casal, que tem um triângulo também. Havia 2 rapazes e uma moça, e que um deles era apaixonado por ela, em uma existência. O outro rouba ela e se casa com ela. E tem aquela existência
depois termina aquela existência e de novo acontece a mesma coisa, eles se reencontram, e da mesma forma, aquele que da primeira vez conseguiu fazer aquilo, de novo tenta fazer aquilo, acontece um casamento, é um casamento infeliz, para os três envolvidos são casados, envolve um casamento infeliz, e aí por fim, aquele casal que de fato se amava acaba se unindo e se casando, e eles se perdoam. O mais importante não é o casamento em si, mas é o perdão que aquelas três almas promovem nesse processo de continuidade da existência, de reparação. São livros incríveis, são romances, mas que nos ensinam ali a doutrina espírita, o processo de reencarnação de forma bem didática, bem amorosa, que permite que a gente possa compreender, aprender e, sobretudo, entender a bondade divina. E aí, gostaria de trazer mais um trecho, e agora citando Jesus, nós vamos nos lembrar quando Jesus ele cura um cego de nascença. E aí os discípulos que estavam com ele cura com o barro. Ele está passando e esse cego ele começa a pedir para Jesus curá-lo. E Jesus vai, para no caminho, se eu não me engano é o trecho do cego de Jericó. Jesus para, pega o barro com cuspe e cura os olhos dele. E aí os discípulos perguntam, mestre, de quem é a culpa? Ali falando de reencarnação, de quem é a culpa? É dos pais ou dele? E Jesus fala, de ninguém. E aí nós vamos entrar no processo dele. Jesus fala, na verdade de ninguém. É para a honra e glória do nome de Deus. Então o que Jesus quer dizer com isso? Que aquele cego foi uma escolha dele. Ele encarnou cego até aquele presente momento, foi uma prova. Aquele não era uma expiação, era uma aprovação em que ele havia escolhido. Mas Jesus entendeu que naquele momento havia merecimento, por isso ele foi curado. Por fim, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho mesmo, desse capítulo, para finalizar, que é a frase final mesmo desse trecho do Evangelho, que eu acho bem importante para nós. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, ou seja, se libertam pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tem muito a expiar. E regozijar-se, ou seja, alegrar-se de ser logo curado. Depende dele, da sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos refletir o Evangelho de hoje e aproveitar a oportunidade de recomeçar